Pessoal, hoje a gente está aqui com o Eliano Enzo, candidato à presidência da OAB de São Gonçalo, a 8ª subseção aqui no estado do Rio de Janeiro. Eliano, um prazer te receber hoje. Queria que você falasse um pouco mais sobre a sua carreira, o seu currículo, o motivo de você estar concorrendo à sua reeleição agora, né, na OAB. Falar um pouco também desse período que você já esteve à frente da OAB e sua expectativa para um próximo mandato, caso você venha a ser eleito. E a gente tem os tópicos aqui que a gente discorre um pouco mais depois da sua apresentação. Vamos lá. Primeiro, meu nome é Eliano Enzo da Silva, sou advogado, como já bem mencionado, sou graduado pela Universo, pós-graduado fiz o DPERJ em parceria com a Gama Filho, em Direito Civil e Processo Civil. A minha área de atuação hoje, basicamente, por conta do escritório, está na área previdenciária, atuo na Justiça Federal, onde tenho maiores casos do meu escritório, mas trabalho com civil, alguma coisa de família que tem lá ainda. Fiz muito crime no início, hoje já não faço mais isso. Enfim, eventualmente vai dizer que dessa água eu não vou beber, isso não existe. Mas efetivamente, se eu puder evitar hoje trabalhar com crime, por outras questões, eu optei por não fazê-lo. Estou presidente da 8ª subseção, ganhei numa eleição muito apertada em 2015, com 4 chapas, nós tínhamos, eu venci por 6 votos, do primeiro para o último 15 votos de diferença, e eu tinha uma missão na 8ª subseção, que era a gente pegar lá a advocacia e unir a advocacia. E eu penso que a gente conseguiu fazer. Nessa eleição de agora, nós temos 2 chapas. As 3 chapas que tinham, das 4, 3 chapas se uniram a mim, pelo menos a maior parte do grupo está concentrado no Grupo Colmeia hoje. Nós temos do grupo da Adriana Brandão, a doutora Rosilene, do grupo da Adriana Brandão, a doutora Alessandra Barroso, que é a minha secretária-geral adjunta, e do grupo da Rosilene tem vários conselheiros, né, da Rosilene Alonso, e da minha chapa, naturalmente, do Grupo Colmeia, bastante gente também. A gente tem muita coisa bacana que aconteceu em São Gonçalo. Aqui a gente vai discorrendo, vai conversando sobre isso, porque se eu falar tudo agora, fica um negócio complicado. Mas a gente tem tido a oportunidade de trabalhar em prol da advocacia, valorizando a advocacia. Esse é o ponto principal. Quantos advogados tem na OAB, inscritos na OAB de São Gonçalo? Inscrito tem mais de 3.000, são 3.400. Aptos a votar agora, a gente acredita que chega aí em torno de 1.800, 1.400, dependendo. Ainda é um público também bastante razoável, né? Público que você fala? Assim, o quórum, tem bastante advogado lá. Tem. O que a gente pode destacar é a participação. Tem bastante advogado participativo na ordem e também na própria cidade como um todo. Tem bastante gente atuante lá. Bem, a advocacia como um todo, não só o nosso estado, Rio de Janeiro, mas a advocacia principalmente, vem sofrendo por uma crise bastante profunda ultimamente, em virtude não apenas de reformas estruturantes do governo, que uns veem com bons olhos, outros não, mas ela também, além do momento econômico, né, do nosso país, mas ela também passa por uma reforma estruturante em si. Então, eu queria saber o seu posicionamento em relação a essa crise e como a OAB poderia atuar junto ao advogado, junto ao seu contribuinte, no sentido do seu colega advogado também, no sentido de tirá-lo da crise ou ajudá-lo, auxiliá-lo nesse momento tão complicado que está sendo agora essa crise que está passando, sem dúvida passará. Sem dúvida. Eu tenho 49 anos. Eu acho que a minha geração é a geração da crise, honestamente. Nós passamos todas as crises que esse país teve, bravos, dos piores nós passamos. A minha geração passou. O que eu penso é o seguinte: crise sempre é momento de oportunidade, mas a oportunidade só surge quando o advogado se especializa. O que eu fiz em São Gonçalo, por exemplo, para dar oportunidade? Tem um campo do direito, um ramo do direito, que é o direito desportivo. Por exemplo, esse é um dos ramos lá.
Que eu não vou falar de previdenciário também é outro ramo do direito. Veja que eu estou falando de coisas diferentes. Normalmente você fala de família, de civil, de crime, de trabalhista, de juizado especial, que é onde as pessoas vão com maior gana para poder receber dinheiro mais rápido, aquela coisa toda. Então você tem o direito esportivo hoje, que é o que desponta com a possibilidade de que o advogado possa ingressar. O que nós fizemos? Uma advogada me procurou, apresentou um projeto para poder falar do direito desportivo e criar uma comissão de direito esportivo em São Gonçalo. Criamos a comissão e começamos a fazer palestras e chamar a advocacia para um diálogo sobre este novo caminho. Veja, nós não estamos dizendo, olha, esse aqui é o caminho que você ganha dinheiro. Porque não existe isso, nem eu tenho. Se eu tivesse, eu caminharia e carregaria outros comigo. Mas o que a gente tem lá é a possibilidade de discutir outros ramos do direito, que não é conversado normalmente. Então, por exemplo, aí eu falei de direito esportivo, vou falar de direito previdenciário. O previdenciário é a mesma coisa. Temos uma comissão específica de direito previdenciário para discutir os problemas de previdenciário. Queremos trazer cursos, e trouxemos várias palestras, não tivemos a oportunidade de curso porque não houve quórum, mas abrimos essa oportunidade. O que aconteceu? Algumas pessoas da cidade buscaram cursos fora e já estão trabalhando na área previdenciária, que é uma área que rende dá algum dinheiro para o advogado, fora o que a gente tem de tradicional. O que eu chamo de tradicional? De civil, todo mundo conhece porque isso está lá na faculdade. De direito penal, todo mundo passa por essa matéria na faculdade. Então, esses são os tradicionais. Família, inventário, essas coisas são os tradicionais. E tem aqueles ramos que são mais modernos hoje. Como é que a gente faz para poder o advogado criar essa nova oportunidade? Mostrando para ele, abrindo o espaço para que ele conheça essa nova matéria e possa listar. E teve uma área que, particularmente, eu tive muita dificuldade na faculdade, que era tributária. No entanto, a gente criou lá uma comissão de direito tributário para exatamente levar a possibilidade para que as pessoas possam discutir dentro do próprio município. Tem uma série de questões tributárias dentro do município. Se você é especialista naquela área, vão te procurar. Vai gerar renda, vai gerar receita, você vai poder montar o seu escritório dentro desse novo modelo que está sendo apresentado. Então, a crise existe. O que a gente precisa, enquanto instituição, isso que eu tenho feito em São Gonçalo, é abrir novos caminhos. É literalmente desbravar novos mundos. É isso que a gente tem que fazer. Pegando um gancho com esse tema, você falou muito bem sobre a qualificação. Mas além de mudar o ramo de atuação dentro do direito, você vê como alguma outra possibilidade de qualificação, talvez para o mercado exterior, talvez uma ligação com multinacionais, algum tipo de... não sei. O que acontece? Eu gostaria muito de ter essa oportunidade, mas veja, eu vivo num município, que é o município de São Gonçalo, infelizmente, nos últimos, 20, 30 anos, só tem saído fábricas da cidade. Né? Então, isso é uma pergunta interessante para a gente pensar numa outra coisa. E dizer o seguinte, há uma crítica às vezes das pessoas, dizer assim, a OAB não tem que se envolver em política, eu concordo. Mas ter relação institucional com prefeitura, com Câmara de Vereadores é importante. Para quê? Para dizer para o prefeito, que nem eu posso dizer, sim, prefeito, olha só, a gente precisa ter um programa de incentivo fiscal para trazer as empresas de volta para São Gonçalo. São Gonçalo não pode ser só uma cidade dormitório como está se tornando. Então, as grandes fábricas, por exemplo, Tinta Internacional foi embora, a Quaker se automatizou toda, e isso está perdendo campo de trabalho. Não só para a advocacia, mas como para a cidade inteira. Mas ao mesmo tempo que esse cara é mandado embora, ele deixa de ser um gerador de renda quando ele só tem uma ação trabalhista, acabou aquele momento, o próprio advogado trabalhista fica fragilizado. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto, né? OAB, Prefeitura, Câmara de Vereadores, para que a gente crie as condições necessárias para trazer de volta as empresas para a cidade de São Gonçalo, que já foi considerada Manchester brasileira, ou seja, a cidade mais industrializada do Rio de Janeiro e do Brasil. E espaço tem? Sim, de sobra, que dá para a gente poder construir bastante, fazer muito e fazer com que a população de São Gonçalo, que é a 10ª população do Brasil, segunda do estado do Rio de Janeiro, pode ser a primeira porque tira a capital, então você, a segunda do Rio de Janeiro, tirando a capital fora,
E nós não temos emprego, ou seja, as pessoas só dormem e vão trabalhar, ou em Niterói, em São Gonçalo, ou em Niterói, ou em Itaboraí, ou no Rio de Janeiro, e aí esse caos que a gente conhece de Ponte, em Niterói, enfim, essas coisas que a gente já sabe. E me passou agora a cabeça também, a Eletrovidros que saiu, a Sim, sede, né? agora está virando lá uma área residencial onde era Eletrovidros. E uma empresa que fazia tintas. Tintas Internacional, Isso, que também e a Jotun, que ninguém fala, que foi para Itaboraí. Então, ou seja, o caso de Itaboraí, então, é pior ainda, né? Porque você perdeu a cidade vizinha. O caso da sede, se não me engano, foi para a China. A Internacional foi para alguma cidade interior de São Paulo. Exatamente. E, poxa, foi para a cidade vizinha. Então é claramente uma política local. Falta esse tipo, veja, e São Gonçalo é minha crítica lá, eu faço crítica em relação a isso, muito claramente. Falta um prefeito gestor que saiba gerir a cidade. E isso não se fabrica. Críticas à parte, São Gonçalo falta um prefeito. Eu não vou entrar nesse mérito. Não, acho que tem, vamos entrar nisso. Próxima pauta. Fica complicado isso, mas enfim. Próxima pauta. Mas falta um gestor, seja ele quem for, falta uma figura que seja capaz de gerir isso. Sim, né? sim. Inserção do jovem advogado no mercado de trabalho. Como que a OAB poderia atuar ali? Não, esse é o maior desafio que nós temos. Porque o que acontece? O que a OAB fez ao longo dos anos? Não fui eu que criei, naturalmente. Quando eu me tornei advogado, não existia isso. Não tinha salas para advogados estarem atendendo. Né? Hoje tem os escritórios compartilhados, que já dá um grande auxílio para o advogado, porque não tem só advogado novo usando essas salas, não. Tem um monte de advogado já antigo, que diante das circunstâncias largou o escritório e continua tendo o seu home office e hoje atende na ordem. Eu penso que isso é uma tendência. O que eu estou observando é que os escritórios que nós temos hoje como modelo, grandes escritórios, ou escritórios como o meu, que não é grande, ele é médio, de médio para pequeno, ele está a cada ano sendo mais achatado. O que vai acontecer? A gente ter home office, as pessoas terem os seus clientes, trabalhar petições, fazer petições em casa e atendimento ser feito nas salas da ordem. A OAB do Rio, já antevendo isso, criou o Espaço Celso Fontinelli no Rio de Janeiro, uma área imensa, com várias cabines, vários locais para que o advogado possa trabalhar. A nossa proposta para São Gonçalo é criar algo semelhante, claro que não a mesma quantidade, até porque não há necessidade de ter lá 37 salas, não precisa disso, mas nós precisamos ter um espaço maior, que hoje são só 3 salas que servem à advocacia, a gente precisa ampliar isso e melhorar esse atendimento. O que a OAB fez foi, assim, nessa gestão, trocou os computadores que tinham, que eram computadores muito lentos, botou um computador novo, isso via OAB Rio, pela OAB Século XXI, e melhoramos a qualidade do atendimento dos funcionários para auxiliar os advogados. Automaticamente a gente acaba ajudando nisso. Há um projeto da OAB Rio de Janeiro que eu gostei muito e que eu faço coro para que a gente consiga isso, que é a possibilidade de ter um banco de trabalho. Então a OAB quer aproximar o escritório de grande porte do advogado. E esse coro a gente vai fazer, inclusive em São Gonçalo, inscrevemos alguns escritórios aqui. Eu acredito que São Gonçalo não tenha escritórios grandes, mas tem escritórios com capacidade para ter mais um advogado, mais um estagiário, e a gente fazer esse banco dentro do processo da instituição, do estadual. E aí a gente consegue fazer com que a advocacia pelo menos consiga emprego, e é isso que as pessoas querem, ter mais ou menos aquele fixo e poder garantindo o seu fixo, poder advogar mais tranquilamente. Essa aqui é a questão. Um segundo passo em relação à inserção do novo advogado é, digamos, um empreendedorismo dentro do curso de Direito. Porque hoje eu não sei se eu te falei isso antes, mas eu não sou advogado, eu sou administrador, mas sou entusiasta de eleições em geral. Né? É muito bom. Então, e eu acho que a OAB é fundamental, a OAB vira e mexe, emite umas notas que não deveria ou deixa de emitir notas que deveria. Então, depende do posicionamento de cada um. Então, eu fico pensando aqui, eu quis fazer essas entrevistas para conhecer um pouco mais os candidatos também,
E aí veio essa questão dos cursos de direito, onde a enorme maioria das pessoas que conheço fazem direito para fazer concurso. Sim. E o que a gente tem, o panorama que a gente vê pela frente, para o nosso estado, é corte de gasto. Não vai ter vaga. Para a federação, idem. Mesma coisa. Então, e aí? O cara que estudou para fazer concurso, vai ficar desempregado? Vai. Tem que ser realista. A gente tem um número imenso de pessoas que fizeram faculdade de Direito, que são bacharéis em Direito. Eles não conseguem sequer passar na prova da ordem. Aliás, com todo respeito a quem é contra, eu sou radicalmente a favor da prova da ordem. Se nós não tivéssemos prova de ordem, hoje a profissão da advocacia, de advogado, seria inviável. Já está complicado da maneira que está. Se a gente retirar a prova da ordem, a gente inviabiliza a profissão. Esquece a profissão de advogado. Esse é o ponto crucial do negócio. No meu ponto de vista, quando a gente olha essa questão, que é basicamente a inserção do camarada dentro do serviço de uma maneira geral, a gente vai precisar mexer em algumas coisas muito grandes, que eu não sei exatamente como eu, subseção, e quando eu digo isso é porque, claro, que eu não sou sozinho, a gente tem que pensar e chamar as pessoas para pensar com a gente, como que a gente vai poder ajudar esse advogado novo. Eu sou muito reticente em relação a isso. Acho que uma quantidade imensa de advogados sendo colocados para fora, todas as vezes, todos os anos, a cada 6 meses. A cada 6 meses. E você tocou num ponto aí, sem a mínima capacidade de se gerir, né? Se auto-sustentar, vamos chamar dessa forma, é complicado. E a gente precisa, de alguma maneira, mexer na estrutura da formação do advogado. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que as cadeiras principais têm que permanecer, direito civil, processo civil, essas coisas todas, CPC, o Código de Processo Penal, mas é necessário inserir nas grades curriculares coisas novas, para que o advogado que saia, ele tenha um outro leque, um outro campo de ação. Porque não adianta nada, as pessoas ficam chateadas, mas eu sou obrigado a dizer. A gente se forma, aí todo mundo quer cair na vala comum. O que era comum quando eu me formei? Trabalhista. Você saiu advogado, a primeira coisa que eu disse, faz processo trabalhista, porque é rápido, você ganha um dinheirinho rápido. Aí eu fui fazendo tudo que eu fiz. Hoje, o advogado se forma, a primeira coisa que fala que o trabalhista já não está mais fácil, por causa da reforma trabalhista, mesmo para quem é especialista, a coisa não ficou muito boa, que dirá para quem não domina a matéria, faz direito do consumidor. Aí a gente cria, imagina, uma massa imensa de pessoas movendo ação, e aí o judiciário ele é perverso também. E agora tem o mero aborrecimento. Exato, ele é maldoso. Aí ele cria o judiciário. Você é o maior adversário, é o maior covarde que tem com a população brasileira e com o advogado. Com a população brasileira, porque no final das contas, olha só, não adianta dizer para mim que quando você dá uma sentença favorável a uma empresa qualquer, que ela desrespeitou o consumidor, você está ajudando. Não está. Você está prejudicando a empresa que fatalmente, a prova disso é a Oi, está aí, falindo. Foi o judiciário que é responsável. Ele tem que fazer esse exame de consciência lá, fazer, olha só, a gente tem parcela de culpa nisso. Porque se tivessem sido duros com a Oi teria capacitado melhor os profissionais, teria prestado um serviço melhor, e hoje nós não estaríamos na situação que estamos. Então, a verdade nua e crua é essa. Mas, voltando lá à questão que a gente estava tocando aqui, que é a da qualificação do advogado. A gente precisa olhar esse mecanismo que a gente olha das faculdades e ver algo que seja efetivamente importante para que a advocacia que nova, quando sair, eles digam assim, olha, esse campo aqui já está saturado, juizado especial, trabalhista, família, não sei o quê, deixa eu enveredar para outro caminho aqui que vai dar certo. E é possível isso. Porque é o que eu te falei aqui, não tem direito esportivo, vamos difundir, vamos discutir isso. Não tem, por exemplo, aqui a gente podia você está previdenciário, é um outro ramo, tributário, advogado tributário é raro, você está na alça de mira das pessoas, um bom tributarista. Então a gente precisa investir nisso, precisa investir nessas matérias e nesses ramos do direito que hoje não tem a grande massa aí. E
você vai resolver uma boa percentagem dos problemas da advocacia, fazendo com que ele enxergue caminhos, outros caminhos que não o que a gente tem de tradicional, vamos chamar dessa forma. A gente falou agora há pouco sobre o mero aborrecimento. Isso me trouxe à mente a violação das prerrogativas. Como eu te falei, eu não sou advogado, então qualquer coisa que me lembre tribunal, eu lembro das prerrogativas, que isso é uma coisa também que os advogados falam bastante. Nossa. Elas são amplamente violadas por aí. Você precisa falar com o juiz e quem te atende é o submínimo do adjunto, do amigo, do conhecido, do ajudante. Mas nunca vem o magistrado, né? Irmão, isso é uma das coisas lastimáveis. Mas sabe o que eu posso falar aqui uma coisa para você? Juiz que não atende advogado é porque tem medo de advogado, é porque não tem conhecimento. Porque o juiz que tem conhecimento, ele te atende. Você vai passar para ele, ele vai olhar, não, eu estou querendo um instantinho, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Olha, isso aqui eu não vou poder te dar, não. Isso aqui dá para te dar. Me dá um tempinho que eu vou pensar e vou ver o que eu faço para você. Juiz, quando é bom, conhece do negócio, ele não tem medo. Ele para, atende, conversa, mas quando o cara tem receio, e aí ele tem medo de levar a aula do advogado, e vai passar vergonha, né? E o juiz tem uma desculpa, né, Celeste? Só tem uma pompa, uma circunstância que não pode, pega mal, desculpa aí. Vamos embora, vida que segue. Mas falando de violação das prerrogativas, que é um ponto que você tocou crucial, eu acho o seguinte: a violação das prerrogativas vai resolver o problema quando passar no Congresso Nacional uma lei que criminaliza a violação da prerrogativa. Isso é muito sério. As pessoas confundem muito isso com a história do Moro, né? Porque a postura do advogado e tal, e aí isso vai fazer com que a Lava Jato enfraqueça. Senhores, não se preocupe. Um advogado que não pode defender bem o seu cliente não vai fazer justiça da forma certa. Eu costumo dizer para as minhas filhas, que eu tenho 3 filhos, eu nem falei isso aqui no início, lá quando me apresentei. E um dia dentro de casa, minhas filhas assim, mas pai, como é que pode um advogado defender um cara que matou, estuprou, fez e aconteceu? Isso é horrendo. Eu olhei para ela, não, pensa comigo. O advogado serve para dar uma justa pena para o advogado, para aquele réu. A pena tem que ser justa, nem além do necessário e nem abaixo do necessário. Essa é a função do advogado, trazer o equilíbrio, para que a pena seja justa. Aí o que acontece hoje? Honestamente, o camarada está lá advogando e o juiz querendo se sobrepor a ele. O promotor de justiça, que é uma outra coisa interessantíssima, né? O promotor de justiça no Brasil é o único lugar do mundo que promotor de justiça senta ao lado do juiz. Se ele está como aquele que é fiscal da lei, perfeito. Olha aqui, ó. Se ele é fiscal da lei para a família, questões cíveis que envolvam questões da personalidade, tá? Ele está ali como fiscal da lei. Envolve menor, tá tudo tranquilo. Agora, peraí. Você é o Estado contra aquela pessoa X, contra o Lula. Por que senta do lado do juiz? Eu não vou botar do Lula aqui, porque poderia ser o Enzo, tá? Eu citei o Lula por acaso. Por que senta do lado do juiz? E isso, para mim, é uma afronta ao sistema jurídico legal. Ele é acusador. Ele é parte na ação. Ora, as partes não sentam em frente à outra e no crime não é de um lado do outro. Por que o camarada se acha no direito? E isso viola. O que acontece? Para o leigo, para a pessoa que está aqui do lado de cá, você, por exemplo, que não é advogado, embora você tenha mais conhecimento, mas imagina uma senhorinha, coitada, ou um senhorzinho, lá no interior. Quando ele olha o promotor e o juiz sentado, eu estou lascado, o homem está me acusando, é amigo do cara, porque tem o TRTT, né? Que o juiz senta aqui e fica assim, como é que foi lá a família e tal, como é que vai ser o final de semana da gente? Tem isso, não adianta dizer para mim que não tem. O cara está todo dia junto com o juiz. O juiz todo dia junto com o promotor, não cria laço? É natural, não tem nada de anormal nisso. Nem estou apontando crítica em relação a isso. O que está errado é que ele não era para estar ali. Ele tinha que estar de frente para o juiz ou como de um lado ou outro, autor e réu. Ele é o autor da ação, o meu cliente é o réu da ação e vamos para lá. E essas tendências que a gente olha faz com que
a justiça fique fraca. Porque a justiça é um tripé. Não adianta. O promotor que acusa, no caso, nesse caso em particular, o juiz, o advogado que defende e o juiz que julga. Quando nos crimes contra a vida, a população que julga, através do tribunal do júri. Mas por que então a gente vai pegar as coisas e determinadas pessoas colocar num patamar acima do advogado? Quando todos nós, por lei, e aí é brincadeira, tem que escrever isso na lei, não existe hierarquia entre promotor, advogado e juiz. Mas precisa de uma lei para dizer isso, gente? Não era para ser incutido na cabeça do cara, que eu acho interessante. Sabe o que me chama a atenção? O juiz foi advogado. O promotor de justiça deve ser advogado primeiro. Como é que ele pode não entender essas coisas? Como é que ele pode se achar, muitas das vezes, acima do bem e do mal? Quando ele é só aquele instrumento para poder fazer justiça. E fazer justiça está muito mais para aquilo que a sociedade busca do que qualquer outra coisa. Ninguém procurou um advogado assim, doutor, eu queria fazer um processo contra fulano para, sei lá, para buscar. Não, eu quero fazer justiça, doutor. Sempre. Eu queria buscar meus direitos na justiça. Eu quero isso na justiça. O que ele está buscando no final das contas? Justiça. E justiça se faz com equidade, com equilíbrio. E isso hoje não tem acontecido. A violação das prerrogativas tem acontecido insistentemente e os advogados têm ficado numa condição vulnerável. Por isso, e aí entra a minha parte para poder encerrar isso, por exemplo, quando eu assumi a OAB de São Gonçalo, eu tinha um membro de prerrogativa. Uma pessoa responsável pela prerrogativa. Não existia uma comissão propriamente estruturada. Tinha uma pessoa que cuidava das prerrogativas. 3 mil advogados, uma pessoa. Isso não vai dar certo nunca. Não estou dizendo que ele não trabalhou, porque senão fica parecendo, ele não trabalhou. Não, ele trabalhou. Só que é humanamente impossível ele atender todo mundo. E nós hoje temos 50 delegados, estruturamos a comissão de prerrogativa, e a prerrogativa é presente em todos os fóruns, melhor, não só nos fóruns, todos os setores em que o advogado trabalha, ou seja, delegacia, também em presídio, então todos esses lugares. Bem, para encerrar agora a nossa entrevista, é a questão da transparência na ordem e a questão principalmente, não só em relações a quem do orçamento, mas principalmente no orçamento, que é onde eu acho que todo mundo mais se preocupa, né? Uma contribuição tão alta que é a contribuição da OAB. Então, a contribuição da ordem, vamos primeiro falar da contribuição, que você tocou nesse assunto, para dizer o seguinte, não é tão alta quanto as pessoas falam. É claro que a gente está passando por uma crise muito grande, então você olhar 900 mil reais é muito caro. O que acontece? É que ninguém olha as contrapartidas. Você disse para mim que tem uma profissão que é administrador. Você tem conselho. Sim. Só para eu matar a curiosidade, fazer uma pergunta para você, o que o seu conselho te dá para que você possa trabalhar? Eu nunca participei em nada. Não. Esquece participação. Estou falando assim, ele te dá transporte? Não. Te dá uma sala para você trabalhar? Então, vamos lá. Então, é isso que é legal para a gente poder falar. Eu estou falando isso com tranquilidade. Sim. Minha mulher é do CRMV, ela é veterinária. Ela paga, acho que é 400, quase 500 pratas de anuidade. Eu pergunto para você, o que é a sua... O que o seu conselho te dá? Eu sei que a OAB é bastante antigo. Não, mas não é nem questão de ser antigo, não. Mas o que o seu conselho te dá? Nada, nenhuma bala. Ela faz aniversário, nem parabéns. Aí vamos falar da OAB? Aqui em Niterói e em São Gonçalo, transporte gratuito para advogado, para ele se mover, locomover em todos os fóruns da cidade. Como eu disse, computadores em todas as salas da ordem. Então, cada fórum em São Gonçalo, por exemplo, são 4 trabalhista federal, 2 estaduais, que é o principal e o Fórum Regional do Alcântara. Todas elas têm sala equipadas com computadores para que o advogado possa lá entrar. E detalhe, computadores modernos. Nós substituímos esse ano os computadores, colocamos todos computadores Dell, novo, processador novo, está tinindo. O que não é bom lá é a internet, é outra história. Mas isso a gente também está trabalhando com a Vivo, mas com a Vivo não, né? Com a Oi, não tem, para que retire a Oi e coloque a Vivo, depende de algumas coisas, a gente está trabalhando para isso. Mas voltando lá, computadores novos para o advogado poder trabalhar. Fora isso, a gente tem uma rede conveniada em São Gonçalo. Eu estou falando de São Gonçalo especificamente, porque essa rede quem criou foi a minha gestão. Mais de 50 lojas, desde comida,
de uma maneira geral, né? Bebida, o camarada poder se divertir. Você tem para corte de cabelo e barba para homem, para mulher, cabelo, unha, salão de cabeleireiro, melhor o termo, e uma série de empresas, por exemplo, que fazem lá ginástica, então com vários descontos. Uma rede de farmácia que eu ajudei até os advogados de Niterói com a Speed Pharma, que tem desconto em remédio até 70%. Dependendo do remédio que a pessoa compra, tem até 70% de desconto. Então, isso eu já falei para as pessoas, façam as contas, vai lá, usa o que a instituição tem. Você tem contrapartida. Olha, se o advogado usar o transporte dentro da cidade uma vez por semana, vou fazer um cálculo básico, uma vez por semana, ele tem de volta a anuidade dele. Se ele usar todos os dias, ele tem mais do que eu. Ele é superavitário. Então você vê o seguinte, a anuidade é cara? Mas você tem contrapartida. Enquanto outros conselhos, outras instituições, não dá nenhuma contrapartida para advogado. A gente, uma vez no colégio de presidentes, eu questionei isso. Que a anuidade era muito cara e tal. O diretor tesoureiro virou e disse assim, olha, eu consigo botar a anuidade da gente a R$300. Mas a gente retira todos os serviços que nós damos. Deixa eu falar outra coisa. O CRMV, por exemplo, tem senhores, preste atenção, que é no estado todo. O cara está lá em Campos. Se ele precisar resolver qualquer problema no Conselho Regional de Medicina Veterinária, não é crítica, é só uma realidade, fática, isso. Ele tem que sair de Campos de novo. A OAB não. 63 subseções por esse estado todo. Então o cara está em Campos, tem subseção. O cara está em Maricá, tem subseção. O cara está lá no sul fluminense, Barra Mansa, tem subseção. E resolve os problemas dele. De novo, cada fórum do estado do Rio de Janeiro tem computador, tem tudo isso disponível para o advogado. Então, como é que não tem contrapartida? Eu saio daqui, e vou atender um cliente em Volta Redonda. Não preciso levar um papel, não preciso levar um papel, nada. Lá na OAB vai ter tudo isso para que eu possa usar. Então, essa questão é importante ser dita. Bom, questão da transparência, que foi o ponto principal. Eu penso que a OAB do Rio tem que criar um portal de transparência para que a gente das subseções possa colocar isso lá, os gastos todos que nós temos. E aí eu vou ficar muito tranquilo. Imagina, eu recebo 9 mil, gasto 16. Todo mundo vai olhar para mim, como é que você faz essa mágica? Eu falo, meu filho, quando você tira a xerox lá em Santa Catarina, no Polo Bandeira, você contribui para que nós paguemos o restante das contas. Para quem é oposição, é difícil ele entender isso. Como é que você paga 16 mil se você só tem 9? E aí a gente tem uma realidade fática e outra é aquela que eu gostaria que fosse. Eu gostaria que a seccional mandasse os 16 mil e eu gastasse. E esse dinheiro que eu tenho seja extra para que eu pudesse fazer outras coisas para a advocacia, coisa que eu não consigo hoje. Mas nós vamos, com certeza, preste atenção no que eu vou falar para você aí, que já vai ficar aqui registrado. Eu quero que você saiba isso. Nós temos um plano e esse plano já vai ser posto em prática logo no início, assim que a gente voltar, dia 1º de janeiro, para que nós aumentemos a nossa arrecadação sem aumentar xerox, aliás, pelo contrário, com proposta de diminuição de valor de xerox, até porque isso vai acabar, com proposta de diminuição de valores para impressão, digitalização, tudo isso, ficar em valores pequenos para que você possa trabalhar. A questão é, como eu vou fazer isso? Eu não vou te contar. Eu sei como. Não vou. Não vou porque, eu tenho solução prática? Não tenho. Não tenho nenhuma cartola? Não. Eu tenho a experiência já, que a gente já experimentou, já deu certo durante um tempo não, 1 mês ou 2, mas a gente não pôde implementar, porque está acabando a eleição e aí não adianta eu fazer isso. Deixo para a próxima gestão esse sistema que nós vamos fazer e é um bom sistema no qual vai sustentar muito bem, deixar a subseção de forma sustentável. Transparência. No nosso site tem lá as nossas contas com gastos de despesa, de entrada e despesa. Nós temos isso lá à disposição. As pessoas ficam chateadas porque eu não dou aquilo como é que eu falo assim? Detalhado, nota por nota. Gente, aí primeiro
não é para isso, está disponível lá na OAB para quem quiser. Se me procurar e dizer, presidente, eu posso olhar as contas todas, a gente, claro, vai deixar um funcionário junto e deixa a pessoa folhear tudo para não perder documento. Mas, fora isso, para que a pessoa possa ver as contas, não tenho nenhum problema quanto a isso, o dinheiro que está lá é da instituição e mais do que isso, é da advocacia. O que adianta, eu sempre falo isso, eu ter 1 milhão em caixa? O que muda a tua vida, meu nobre colega advogado? A OAB tem 1 milhão em caixa. Não muda nada. Porque ele não vai receber isso, ele não vai poder usar esse 1 milhão. Esse 1 milhão só tem utilidade se ele for usado para você, ser devolvido para você em serviço. E é isso que a gente quer fazer e é isso que a gente faz. Perfeito. Enzo, tem uma contribuição ou uma... Vou ter que regravar essa parte agora. Tem alguma consideração final que você gostaria de colocar? Quero pedir voto. Então você que está aqui, não é, porque olha só, eu tenho certeza que a MBL tem muita audiência. Então, o que eu quero pedir para você? Nós saímos de uma sucessão que era inexpressiva, São Gonçalo não se falava. Nós saímos de uma sucessão que os advogados tinham um complexo de vira-lata, ficavam completamente no canto, não eram reverenciados, não eram sequer olhados. Nós botamos São Gonçalo no mapa, nós trouxemos o Cláudio Lamáquia para dentro de São Gonçalo, numa palestra, numa tarde. A OAB de São Gonçalo se transformou em Conselho Federal por 3 horas, com a presença do presidente do Conselho Federal. Nós trouxemos para São Gonçalo, e aí o Felipe Santa Cruz, nos 50 anos da subseção, fez para a gente lá um dia inteiro no qual a OAB de São Gonçalo se tornou seccional do estado do Rio de Janeiro. Nós transformamos a advocacia gonçalense. Hoje, a advocacia gonçalense é respeitada em todo o estado do Rio de Janeiro. Todo. Não existe local desse, não tem subseção no estado do Rio de Janeiro que não conheça São Gonçalo, que não respeite o trabalho que foi desenvolvido em São Gonçalo. Eu, quando assumo a presidência da ordem, tinha lá 2 ou 3 comissões. Hoje somos 49 comissões. As comissões das mais variadas, eu citei aqui algumas delas, mas lá tudo que você imaginar de assunto, as comissões temáticas têm e agem na cidade. Hoje eu fiquei sabendo que a OAB foi reconduzida na comissão, no Conselho de Meio Ambiente, a vice-presidência do Conselho de Meio Ambiente. Então, nós estamos, como vice-presidente do Conselho de Meio Ambiente, nós estamos em todos os conselhos da cidade para ajudar o município de São Gonçalo e para valorizar a advocacia, ou seja, isso é valor agregado aos serviços que a OAB faz e automaticamente enraizado para toda a advocacia, porque não adianta nada a OAB fazer isso e o advogado na ponta não sentir. E é isso que a gente quer que o advogado perceba, que a OAB está trabalhando e tem trabalhado insistentemente para que o advogado de São Gonçalo seja visto como um advogado de excelência. É isso. Então, dia 21 agora, quarta-feira, 21 de novembro, na hora de votar, Chapa 1, Grupo Colmeia, Enzo presidente, meu irmão. Eu agradeço muito e muito obrigado a vocês por esse bate-papo maravilhoso, bom demais da conta. Prazer foi meu. Sempre que vocês quiserem, podem me chamar, porque eu adoro. Falou em bater papo, trocar ideia, por mais diversos assuntos. O que vocês tiverem de assunto, a gente vem para bater papo. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/MBL Niterói.